Você pensava que o Enem não ia acontecer esse ano, né? Eu também. É complicado porque foi um ano de muitas especulações que geravam ansiedade em quem estava se preparando, seja de especulações políticas, especulações sobre a pandemia que poderia talvez postergar a aplicação da prova. Ano passado, quem fez a prova acabou fazendo em janeiro e isso de certa forma deixou a gente muito ansioso, sabe? A gente nem sabia se quando ia ser chamado para a universidade. Então, quem se preparou esse ano, por exemplo, eu comecei a me preparar em maio, foi quando eu assinei a plataforma de educação. E eu tenho certeza que tem muita gente que começou a se preparar em maio, junho, por conta dessa demora. Então, foi, acredito, o Enem mais corrido para se preparar. E talvez alguns tenham se sentido meio que culpados por ter esperado tanto para começar a estudar de novo ou não. Mas o que importa é que você tomou a decisão de fazer acontecer novamente o seu sonho. E nunca desista por isso. Pois bem, vamos para o que interessa. A prova do Enem 2021. O que eu achei dela? Bem, vamos começar por parte. Eu gostaria de começar falando por linguagens, né? Eu sinceramente não gosto muito da parte de linguagens, nunca foi meu ponto forte, mas eu estudava porque eu sei que é preciso ir relativamente bem em todas as áreas para adentrar no curso de medicina, que é um curso muito concorrido. Então, se falarem para você que linguagem é só interpretação, eles estão mentindo, porque eu acho que vai muito do professor que está te preparando. Eu tive um excelente professor na plataforma digital que eu estava me preparando e ele mostrava o quanto a prova de linguagens ela é desenhada em cima de técnicas, em cima das habilidades e das competências do Enem. Então, a prova eu achei nada tipo assim muito diferente do que foi do ano passado, certo? Achei as questões de artes mais difíceis. Geralmente elas são as questões mais difíceis junto com as questões de literatura. As questões de literatura eu sempre deixo por último, porque além de tomar muito tempo, são as questões que a galera vai errar mais e que se tu errar, não tem problema nenhum, sabe? Então, tipo, faça as questões de linguagem, de português. As questões de português e as questões de inglês, acho que são as questões que mais vão garantir uma nota boa para ti, porque são as questões médias e fáceis da prova. Pelo menos é o que eu acho. Então, eu sempre começo o primeiro dia por redação. Meu Deus, que redação foi essa, né? O tema principal tinha tantas palavras-chave que eu ficava pensando. Eu tive que parar uns 20 minutos assim para pensar em como eu ia articular essa redação, como é que eu ia fazer o desenvolvimento sem esquecer nenhuma palavra-chave, sem deixar de ser coerente com meus enfoques que a gente põe na introdução, né? Geralmente a gente escolhe dois enfoques para falar sobre, um em cada desenvolvimento. Então, eu acredito que foi uma redação assim, casca de banana, porque o aluno poderia tangenciar muito fácil o tema. Então, se eu não tivesse treinado tanto redação durante a minha preparação, talvez eu sentisse muita dificuldade. Mas falar de cidadania, de visibilidade social e de direito a ter documentações, né, para exercer ela, isso daí não é algo fácil, sabe? Eu escolhi falar sobre o problema é que a pessoa fica com dificuldade de se matricular em escolas ou de exercer profissões de trabalho. E eu achei que isso foi uma alternativa para mim mais fácil de desenvolver a redação sem comprometer o tempo das outras duas matérias, né? Que seria a humanas e linguagem. Porque o Enem não é só a redação e você tem que ser o mais rápido possível, só que sem errar, né? Tudo. Eu acabei a prova praticamente faltando 5 minutos para estourar o tempo no primeiro dia. Foi uma prova bem corrida. E eu vejo o quanto o Enem exige que o aluno seja habilidoso, porque o habilidoso é aquele que faz
o maior número de questões em menos tempos e de forma correta. Então não tem jeito, não tem pra onde escapar. A prova de humanas eu achei assim uma prova muito sociologia, tipo assim, voltada, né, para essa área. Teve muitas questões de história que era fácil de identificar, mas as questões de geografia, tipo assim, pareciam muito questões de sociologia, cobrando muito os problemas e as intervenções, e também muita visão de mundo também, sabe? Eu acho que as matérias de atualidades me ajudaram bastante nessa prova. Eu não achei uma prova, tipo assim, tão conhecimentos técnicos específicos assim que foi cobrado. Eu achei mais conteúdos assim de mundo e sociologia, assim. Se você consumiu bastante esse conteúdo durante a sua preparação, eu tenho certeza que você não se sentiu tão acanhado assim, na hora de responder essas questões. Eu irei falar mais a respeito com profundidade, né, da redação e como é que eu me preparo para a prova de humanas. Então se inscreve aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos que eu vou lançar. Já no segundo dia de prova, eu sempre começo fazendo ciências da natureza, e dentro de ciências da natureza eu faço somente as questões teóricas primeiro, e depois eu vou para as questões de cálculo. Eu separo 2 horas para fazer ciências da natureza e 2 horas e meia para responder as questões de matemática, e reservo meia hora de tempo para fazer o preenchimento do cartão resposta, porque eu não gosto de preencher com, tipo assim, afobado, né? Porque a chance de a gente marcar 3, 4, 5 questões erradas numa sequência é muito grande. Então é melhor preencher com calma e usar aquele tempo que tu definiu, tu treinou o ano inteiro para isso, para você executar com tranquilidade. E eu achei uma prova assim interessante, porque botânica eu nunca vi ser tão cobrada. Eu sempre treinei os Enems anteriores, as edições anteriores. Eu resolvia geralmente 10 anos de Enem. Todas as edições PPL, normal, segunda aplicação, terceira aplicação. E eu nunca vi uma prova tão recheada de botânica. Para minha sorte, eu particularmente, eu sei que a maioria não gosta de botânica, mas eu gosto de estudar sobre as plantinhas. E botânica, eu gosto dela por causa da aplicação no mundo real, né? Seja na parte de agricultura, na parte de quem gosta de ter as plantas por hobbies em casa, seja pela parte da medicina, que é uma coisa que eu faço muito uso na minha vida e na vida da minha família, por conta que eu, por exemplo, tenho uma alergia a muitos medicamentos, então eu me trato muito com coisas naturais. Então eu acho muito interessante a parte de botânica, de cosméticos. Quantas e quantas pessoas você não vê usando abacate para hidratar cabelo, fazer algumas coisas no cabelo, passar algumas ervas na pele para cicatrizar feridas. Então tem uma aplicação gigantesca, muito vasta, e impacta no nosso clima. É uma coisa que está sendo muito discutido nas COPs ambientais mundiais. Então nós temos que ficar atentos para isso, porque é nisso que o Enem bate na tecla. Química não fugiu muito da parte de aquele ciclo, né? Estequiometria, ácidos e bases, sempre tem uma questão de orgânica todo ano. Só que as questões de química orgânica geralmente eu costumo dizer que é o tipo de questão que você não tem que estudar muito, porque ele te dá um modelo e me manda tu identificar, tipo assim, algo parecido, né? Ele te dá sempre muitas pistas no comando da questão, se a cadeia é ramificada, se ela tem saturação e quais são os grupos funcionais. Então sempre gira em torno disso, as questões de química orgânica, e não fugiu muito do padrão. Bem, e a física eu gostaria de comentar a questão do canhão, né, que foi uma questão assim que imediatamente eu pulei, porque eu sei que demandaria tempo para fazer ela, e eu deixei por último. E a questão das cores, né, dos gráficos. Cara, essa questão, quando se trata de cores, sempre cai ou a questão de gráfico, né? O que você vai enxergar quando for emitido um determinado comprimento de onda, ou questões de filtros, né? Que passa uma luz no filtro e aí, o que vai sair no filtro? Então,
Um fotógrafo quer tirar uma foto, ele quer tirar um pouco verde ali da fotografia, qual filtro ele deve utilizar? Então sempre cai nisso. Ondulatória é uma questão que cai com frequência porque tem uma competência só para ela, uma habilidade, na verdade, também, habilidade só para ela exclusivas, então ondulatória sempre vai cair todo ano. Então foi dentro de algo que eu esperava, mas foi questões que eu achei a parte mais difícil de ciência da natureza, a parte de física, e não a parte de química e de biologia. Então, como sempre, a física ela vem para, digamos assim, separar o joio do trigo, né? Para separar, tipo assim, as pessoas que conseguem estudar o máximo possível os detalhes dos assuntos. E vamos falar agora um pouco sobre matemática também, né? Matemática, sim, achei uma prova bem trabalhosa, né? A maioria das questões muita conta. Algumas dava para tu usar algumas estratégias para tu não fazer tanta conta, mas muita conta. E caiu justamente duas questões, na verdade foram mais três questões de perspectiva, né? Você teria que imaginar ali a figura, o sólido, um cubo, aquela questão do cubo, da projeção ortogonal, né? Você tem que imaginar muito e tal, porque não era uma foto que eles botavam lá que não dava para você ter uma noção 100% de como seria a projeção no chão. A questão do octaedro, cara, que dali eu sinceramente eu chutei essa questão porque eu sempre tive dificuldade com esse tipo de questão e não saberia nem como desenhar para fazer uma. Geralmente tem algumas questões que a gente consegue desenhar no papel para a gente ver realmente como vai ser ali, qual vai ficar a face vai ficar oposta para outra, né? E assim, questões de muita proporção, né? Caiu em peso no Enem. Eu treinei bastante questões de proporção, porque é um tipo de assunto que está sempre no Enem, mas ele pode te cobrar isso de infinitas maneiras. E teve questões lá que eu vi que já foram cobradas quase não sai, nos Enems anteriores. Só que você tem que entender que, mesmo que você treine alguns modelos de questões, se você não ficar voltando atrás para revisar, no dia da prova você esquece, porque a pressão ela é incomensurável, sabe? E a pressão te faz ter brancos, te faz esquecer de como resolver aquela questão que você sabia até uma semana atrás. Então essas revisões servem para fazer você não ter esses esquecimentos na hora da prova. E bem, eu me preparei através da plataforma Biologia Total esse ano. Foi o ano que eu estudei inteiramente em casa. Como eu expliquei no meu primeiro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. E foi o ano que eu tive mais rendimento, por incrível que pareça. Meu número de acertos, que também eu vou comentar em breve nos próximos vídeos. Eu tive um acerto significante e vai ser uma surpresa, eu não vou revelar agora, mas eu vou contar nos próximos vídeos. E eu fiquei assim surpreso, sabe? Porque eu não esperava que eu fosse alcançar esse resultado estudando em casa, sem gastar tanto dinheiro assim com cursinho. E as plataformas que eu assinei esse ano foram o Biologia Total, o QG do Enem e uma plataforma que é só para exercício. Ela gera uma quantidade de exercícios para você escolhe a matéria, escolhe o assunto, e que é a estuda.com. E gostei muito dela, porque eu ficava com receio de não ter exercícios suficientes na plataforma do Biologia Total. Então eu assinei uma plataforma à parte. Eu gostei dela porque ela traz questões sempre atualizadas e isso é muito importante para você saber as tendências que vai cair nos próximos vestibulares. Então eu vou fazer um vídeo depois para mostrar para vocês o quanto ela vale a pena, né? E talvez muitos não saibam, muitos às vezes perdem muito tempo peneirando questões ditas de exercícios no Google para complementar, né? Ou então ele quer uma lista específica daquele assunto e na plataforma é limitado o número de exercícios daquele assunto, então ele já resolveu todos. Então eu achei uma alternativa muito interessante. Os simulados, eu fiz só os simulados da plataforma e as provas anteriores do Enem.
E uma coisa que foi diferencial esse ano pra mim foi fazer atividade física todo dia. Era a primeira coisa que eu fazia quando eu acordava. Ia fazer atividade física, eu voltava com o cérebro super oxigenado. Eu me sentia muito bem disposto. As minhas dores na lombar especificamente, depois que quando a gente fica muito tempo sentado, a tendência é a gente sentir muita dor, principalmente na região do cóccix. Então, esses exercícios que eu fui fazer, eu fazia academia, né, fazer musculação, então fortaleceu a questão da minha lombar e parou, minhas dores sumiram. Não só a dor de lombar, aquele mal-estar, aquela sensação de sono depois do almoço. Então eu tive mais energia. Então eu recomendo para vocês que tentem se esforçar para fazer, que você comece com uma caminhada de meia hora, já vai fazer, te garanto muita diferença na tua vida. E ainda vou te deixar aqui uma última curiosidade. O exercício físico ele ajuda as sinapses do teu cérebro, que são responsáveis por manter as memórias de médio a longo prazo. Então invista nisso, você só tem a ganhar. Bem, eu vou estar sempre postando coisas mais aprofundadas lá no meu Instagram também. Eu vou deixar aqui na descrição. Então acessa lá e eu te espero aqui para os próximos vídeos. Até mais.